Porque a pesquisa Meio Ideia, divulgada nesta terça-feira, mostra Tarcísio de Freitas como o candidato mais competitivo da direita na disputa presidencial contra Lula. O governador de São Paulo supera o pré-candidato Flávio Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro em uma disputa pelo Planalto. Apesar do chefe do executivo liderar nas simulações de primeiro turno, em eventual segundo turno contra Tarcísio, o petista recebeu pouco mais de 44% das intenções de voto, contra mais de 42% do opositor, configurando então um empate técnico. Já Flávio aparece com 36% ante 46% de Lula, enquanto Michele marca, por sua vez, 39% contra os mesmos 46% do atual presidente. A pesquisa Ideia foi registrada sob o protocolo BR-16731/2026 e ouviu mais de 2 mil eleitores entre 8 e 12 de janeiro. Vamos então abrir essa edição falando com o Roberto Mota. Seja bem-vindo. Muito boa noite, Mota. Boa noite, Marcelo. Prazer estar aqui de novo. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Mota, desculpa, Mota. A partir de agora, evidentemente, nós vamos ter vários cenários aí. Como é que você avalia este cenário? Marcelo, eu acho que a gente tem que ter prudência. E a pergunta que a gente precisa fazer é: que conclusão se pode tirar de uma pesquisa como essa? Meu palpite é nenhuma. Porque hoje sai a pesquisa do Instituto tal, dando uns números. Amanhã sai outra pesquisa de outro instituto, dando números diferentes. Ninguém precisa de pesquisa de instituto para examinar a realidade que está diante dos nossos olhos. E que realidade é essa? Ela está expressa, embora de uma forma indireta, nessa e em outras pesquisas. A direita brasileira tem inúmeras opções, cada uma com as suas qualidades, à disposição do eleitor. Tarcísio, Flávio, Michele e outros nomes potenciais. Enquanto isso, a esquerda toca a mesma música desde 2003. Nós estamos em 2026. Diego Tavares, boa noite. Você falou justamente ao longo das últimas edições, e evidentemente esses ensaios aí, essas pesquisas que são feitas, reforçam aquela tese sua que você falou aqui conosco, de que Tarcísio de Freitas seria a opção mais viável da direita. Boa noite. Boa noite, Marcelo Matos. Boa noite, Mota, Kriegner e a todos que nos acompanham nessa noite nos Pingos dos Is. É sempre um prazer fazer parte dessa bancada. Marcelo, reforçam sim. Tarcísio de Freitas, evidentemente, seria o nome mais competitivo. Não é essa pesquisa que nós estamos repercutindo agora que inaugurou essa tese. São praticamente todos os levantamentos que foram feitos durante o ano anterior que apontavam o governador de São Paulo como o quadro mais competitivo para disputar as eleições com o atual presidente da República. Eu tenho uma pequena divergência com o Mota em relação à questão das pesquisas. Eu acho que as pesquisas elas são um norte muito importante na etapa pré-eleitoral, até porque quem promove as pesquisas não está necessariamente interessado na informação de quem é o possível vitorioso nas eleições, de quem tem mais ou menos chance. São pessoas, atores como o mercado financeiro, por exemplo, que se valem dessas possibilidades justamente para a tomada de decisões em relação a alguns assuntos muito críticos que levam ao ganho ou à perda de muitos milhares, se não muitos milhões de reais. Então, eu particularmente sou muito atento àquilo que as pesquisas dizem, e nesse caso as pesquisas estão revelando exatamente aquilo que a tendência que vem se estabilizando desde o ano anterior, e a explicação é muito simples. Tarcísio de Freitas ainda está muito restrito à bolha do maior estado da federação, do estado de São Paulo, e por isso ele não tem rejeição, a mesma rejeição que tem Lula, a mesma rejeição que tem Flávio Bolsonaro, rejeição inclusive que é espelhada para todo o clã Bolsonaro, e isso faz dele um candidato que tem para onde crescer. Ele tem muito mais possibilidade de abrir campo
buscando os votos a partir do momento que se torna candidato, do que Flávio Bolsonaro, que é um candidato mais conhecido, seja em razão do seu sobrenome, seja em razão, enfim, dos fatos inerentes à sua família. Mas a questão é que Tarcísio de Freitas, evidentemente, seria o nome mais ideal caso a direita estivesse de olho na vitória das eleições. Que nós sempre aventamos aqui é que a direita bolsonarista não está muito olhando para a vitória, mas sim para o protagonismo. É aquela opção entre ser o protagonista de uma derrota ou o coadjuvante de uma vitória. A escolha foi ser o protagonista de uma possível derrota. Mas claro que até as eleições muita coisa pode acontecer. É muito difícil que Flávio reverta a sua rejeição, mas a rejeição do presidente da República também no seu último ano de mandato pode aumentar de sobremaneira, a ponto de inclusive ultrapassar a rejeição de Flávio Bolsonaro. O bom da política, Marcelo, é que não tem dia morno. Daqui para outubro tudo pode acontecer. E não tem ciência exata mesmo. Vamos receber agora Henrique Kriegner. Muito boa noite, Kriegner. Como é que você avalia mais esta pesquisa que foi divulgada agora e sempre agora fica naquela situação, insistir em Flávio Bolsonaro ou uma alternativa ao governador aqui de São Paulo? Seja bem-vindo. Obrigado, Matos. Boa noite a você, ao Mota, ao Diego e todos que nos acompanham aqui no Pingos nos Is. É um prazer muito grande estar aqui de volta. Realmente, é uma pesquisa que eu concordo tanto com o Mota quanto com o Diego em dizer que é uma pesquisa que não é conclusiva, como o Mota disse, né? Quais são as conclusões que nós podemos tirar a partir disso? Não é conclusiva, não é final, tem muita coisa para acontecer, como o próprio Diego também colocou. Mas eu acho interessante que a gente pode tirar uma lição daqui, Marcelo, que é justamente a questão da preferência que o eleitor tem, e me parece óbvio, ao ver o resultado, né, dessa pesquisa, por alguém que já tenha entregas concretas. É claro que o voto ideológico é importante, o posicionamento ideológico também é extremamente relevante. O eleitor brasileiro começou a se preocupar da maneira como o seu candidato ali pensa, no que ele fala, né? Isso, alguns anos atrás, isso não era uma realidade. Na verdade, você tinha pessoas que se diziam de direita, mas que falavam que defendiam determinados valores ou mesmo políticas e, na verdade, na hora do vamos ver, enquanto parlamentares, votavam em projetos absurdamente contrários ao que diz a pauta da direita. Aliás, isso ainda acontece muito, ainda temos um Congresso que dizem que é o mais conservador de todos e a gente vê na prática que não é bem assim, né? Que é bastante fisiológico também e muito guiado pela oportunidade. Mas a pesquisa já indica isso. Por que Tarcísio tem essa preferência em detrimento de Michele ou mesmo de Flávio? Porque boa parte da população já foi beneficiada ou tem algum vínculo com alguma coisa que Tarcísio minimamente mencionou ou trabalhou. Se a gente for olhar aqui em São Paulo, os moradores do estado de São Paulo vão ter alguma coisa para elogiar porque viram a atuação concreta dele, não só discursos, não só posts, mas atuação de projetos. E também em outros lugares, vamos lembrar, do papel muito bem feito que Tarcísio fez enquanto ministro, né, do governo Bolsonaro, em que ele trouxe entregas concretas que trouxeram um avanço estrutural muito grande para o nosso país. Então, nesse sentido, parte do eleitorado pode ter esse vínculo que é muito difícil de substituir quando você tem outros candidatos que você conhece pela parte ideológica, ou mesmo pela figura representativa, como é o caso de Flávio, para boa parte do país, e como é o caso para todos, na verdade, de Michele, que nunca antes teve a oportunidade de ocupar um cargo executivo. Daí dizer que isso diz que o eleitor não gostaria de votar em Flávio, aí eu acho que é um salto que não se encontra sustentado nos dados que nós temos hoje. Até porque, se Tarcísio é o preferido das pesquisas e Tarcísio indica apoio a Flávio, então, logo, vamos contabilizar aí que as pesquisas vão indicar também Flávio em algum momento, quando as pessoas perceberem que a candidatura dele é sim para valer e vai até o fim. Eu estava no evento hoje do setor automotivo, né? Claro que nós estamos aí começando o ano de 26, então muitos balanços vão ser divulgados ao longo de janeiro e fevereiro da atividade econômica, mas todo mundo também falando de política. É impressionante de fato aí. Claro que esse ano está começando com muitos... Nós tivemos a invasão da Venezuela, questões agora com o Irã, vamos abordar tudo isso aqui também. De fato, o ano começa cheio e fica a expectativa. E tem Copa do Mundo também, que muita gente também acha que pode tirar um pouco também, obviamente, a atenção dos eleitores e depois deixar para mais próximo da eleição. Mas, de qualquer forma, essa era a conversa. A conversa era o seguinte: o Tarcísio seria o candidato da direita moderado e que poderia fazer um diálogo maior
com o centro, Mota? Eu acho isso uma tremenda... qual é a palavra que eu vou usar para classificar isso, Marcelo? Deixa eu ser cuidadoso aqui. Eu acho isso uma leitura equivocada do cenário. O que eu vejo no sentimento das pessoas é uma indignação com inúmeros aspectos do que está acontecendo hoje no Brasil. Essa indignação, ela não vem nos sabores extremo e moderado. Ela não vem no sabor irracional e no sabor sensato. Não existe isso. Isso é uma classificação que as pessoas criaram, muitas delas porque não entendem direito o que é o ideário de direita, o que significa ser de direita, né? Você acreditar no livre mercado, você acreditar num governo enxuto, você acreditar que os impostos têm que ser pequenos. Então começa uma discussão de extrema-direita, de radicalismo, dos sensatos. Não existe nada disso. Se você for olhar a trajetória de Tarcísio, no meu entender, ela se caracteriza por duas coisas. Primeiro, uma capacidade técnica e administrativa incomum entre os políticos que a gente conhece, né? Geralmente, o que caracteriza o político brasileiro é o populismo e a absoluta incompetência em qualquer assunto técnico, um pouco mais complicado. A segunda característica de Tarcísio é a fidelidade a Jair Bolsonaro. O Tarcísio nunca teve um gesto ou uma palavra, pelo menos, na minha interpretação, que pudesse ser interpretado como um abandono de Jair Bolsonaro. Também é uma característica completamente diferente da maioria dos políticos brasileiros. O que a gente sabe é que hoje está num partido, amanhã está outro, hoje é de direita, amanhã é esquerda, depois é social-democrata. Então eu não vejo o eleitor, eu estou falando da maioria das pessoas, do cidadão comum, pessoas que eu encontro na rua, eu não vejo esse eleitor fazendo a escolha. Não, deixa eu ver se esse candidato, se ele é moderado, se ele é da direita com bom senso, ou se ele é da direita mais... As pessoas querem saber o seguinte: quem é que vai oferecer algum alívio para a situação do Brasil? Só para dar um dado e encerrar meu comentário. Desde o dia 1º de janeiro, todas as empresas que querem emitir uma nota fiscal de serviço no Brasil têm que agora entrar num sistema único operado pelo governo federal. Antes, eram os sistemas das prefeituras. Cada prefeitura tinha o seu, você entrava e emitia a sua nota. Agora está tudo concentrado num único sistema em Brasília. Ou seja, se amanhã esse computador que hospedar esse sistema der algum problema, nenhuma empresa de serviços vai conseguir emitir uma nota fiscal nesse país. Onde é que estava a cabeça das pessoas? E aqui eu estou me referindo, evidentemente, inclusive, aos políticos do Congresso, que aprovaram a reforma tributária que deu nisso. Onde estava a cabeça das pessoas que criaram um sistema como esse? Isso é um exemplo. Eu podia ficar aqui dando uma lista de milhares de coisas feitas pelo Estado brasileiro com um único objetivo de arrecadar mais, de facilitar a sua vida do Estado e dificultar a vida do povo. Ninguém aguenta mais. As pessoas querem uma mudança nisso. Agora, imaginar que essa mudança vem num sabor extremo, sensato, não tem nada disso. As pessoas querem mudança. Agora, Diego Tavares, como o Mota ressaltou, essa fidelidade, de fato, aí de Tarcísio de Freitas em relação a Jair Bolsonaro, em todas as oportunidades ele lembra que quem o lançou nessa questão eleitoral, nessa carreira eleitoral, foi evidentemente Jair Bolsonaro, e em hipótese alguma ele vai bater chapa com o Flávio Bolsonaro, ou seja, se de fato o Flávio for até o final, ele vai ser candidato à reeleição. Isso não se discute. Não se discute, Marcelo Matos, até porque é consenso. Qualquer candidato no campo da direita hoje depende do apoio do eleitor bolsonarista para conseguir obter competitividade para bater de frente com a máquina federal, que é muito poderosa do ponto de vista eleitoral. Isso é histórico no Brasil, tanto que o primeiro presidente a perder as eleições sendo detentor do mandato foi o próprio Jair Bolsonaro, em eleições que foram acirradíssimas, inclusive. Então, Tarcísio sabe que se precisar lançar um voo ao Palácio do Planalto, precisará contar
com o voto do eleitor bolsonarista. É por isso que ele mantém essa equidistância saudável do bolsonarismo, né? Não perto demais para parecer que chamam por aí de radical, e nem distante demais para parecer um traidor, para parecer um candidato do centrão, como tantas outras figuras que tentaram aí calibrar a sua distância da figura de Jair Bolsonaro e falharam. Eu acho que esse é o maior ativo de Tarcísio de Freitas. O Tarcísio, desde o início, ele fez o que poucos candidatos, que poucos políticos no campo bolsonarista conseguiram fazer, que foi confrontar Jair Bolsonaro e sair ileso do confronto. Eu me lembro já no início da gestão, quando foi feito o anúncio da obra do Túnel Santos Guarujá, salvo engano, no qual foi a primeira vez que Tarcísio dividiu o palanque com o presidente Lula. Aquilo gerou murmúrios, gerou ali o princípio de algumas críticas, mas Tarcísio saiu bem. Posteriormente, bateu de frente com o Bolsonaro na pauta da reforma tributária e também depois conseguiu sair sem arranhões, até mesmo agora, em que Tarcísio de Freitas confrontou diretamente, teve embates diretos com o Eduardo Bolsonaro. Me parece que ele não perdeu a adesão do eleitor bolsonarista, a despeito das narrativas de que ele seria um candidato patrocinado pelo Centrão, enfim, e tudo mais aí que passou a orbitar a possibilidade da candidatura presidencial do governador de São Paulo. O fato é que Tarcísio é muito habilidoso. Ao contrário do que dizem, ele não é só um político muito técnico, e de fato ele é muito técnico, mas ele tem se mostrado também um bom articulador político. A questão é, como eu disse, o apoio de Jair Bolsonaro, que é determinante nesse momento, acabou indo para o Flávio Bolsonaro, não por uma questão de mira na vitória das eleições, como eu disse, mas para que o bolsonarismo mantivesse o seu protagonismo no campo da direita. Afinal de contas, o candidato da direita que porventura consiga vencer essas eleições torna-se automaticamente o maior líder do espectro da direita no país. E se Bolsonaro terceirizasse o seu capital político para a figura de Tarcísio de Freitas ou de Ratinho Júnior, quem sabe até da própria Michelle, porque evidentemente também existem ressalvas dentro do bolsonarismo para uma candidatura da Michelle, não seria mais Jair Bolsonaro o grande protagonista do campo da direita. Por isso, a opção de Flávio Bolsonaro, algo muito semelhante àquilo que aconteceu em 2018 em relação ao PT e Ciro Gomes. Ciro Gomes poderia ser um candidato mais competitivo nas eleições de 2018. Mesmo assim, o PT optou por lançar uma candidatura própria, a candidatura de Fernando Haddad. Para quê? Para que o PT mantivesse a hegemonia no campo da esquerda. São jogadas praticamente idênticas, mas isso não muda o fato, não exclui o fato que tem sido revelado em pesquisas de que, se o objetivo da direita nessas eleições fosse a vitória, Tarcísio de Freitas é disparadamente o candidato mais competitivo, o candidato que teria melhores condições de fazer frente ao projeto de reeleição do presidente Lula. Henrique Kriegner, esse diálogo com o centro, a gente observou nas últimas eleições, o Lula acabou tendo mais votos, evidentemente, em relação a Jair Bolsonaro. Essa questão que fala justamente agora, né, o Diego, dessa possibilidade ampla aí agora de uma moderação. Como é que você avalia todo esse processo? Porque a esquerda não ganha sozinha, muito menos a direita sozinha também. Esse eleitor de centro vai ser decisivo, e o que vai pautar essas eleições? O eleitor de centro, Matos, eu acho que a gente precisa talvez ressignificar o que a gente quer dizer. O eleitor de centro não necessariamente ele é de centro quando a gente faz referência aí ao posicionamento político, né? Então, o conceito de posicionamento político. Nós temos, além de duas figuras representativas na questão da esquerda e da direita, nós temos duas figuras muito características, Lula e Bolsonaro. E nós temos uma porcentagem significativa da população que não se identifica com nenhum nem com outro, não talvez pelas bandeiras que eles defendam, mas pela personalidade e a persona que eles apresentam para a sociedade. Isso é real. Qualquer pessoa que conversa na rua fala assim: olha, não sou de esquerda, mas não sei o quê, mas olha, não aguento mais o presidente Lula. Outros falam: não, eu concordo com todas as pautas da direita, mas eu não gosto da pessoa. Isso ainda é para o eleitor brasileiro muito importante. Existem outros países que têm uma diferenciação muito grande, já não consideram tanto essa questão pessoal, a figura, a persona, consideram mais pautas, as bandeiras que são levantadas, os projetos apresentados. A gente sabe que no Brasil a eleição é extremamente personalizada.
personificada, sem tirar o fato de que ainda nós temos o presidente Bolsonaro sendo o maior líder da direita da história do nosso país e ainda uma figura extremamente importante, apesar de todos os esforços aí do Supremo Tribunal Federal de desgastar a sua imagem, né? Mas isso leva a gente a pensar uma outra coisa, Matos, que é o seguinte: na eleição de 2022, nós tivemos aí aproximadamente 18 milhões de brasileiros que não votaram. 18 milhões de brasileiros que não foram para as urnas. Isso foi um número altíssimo, muito fora do que é a normalidade nas outras eleições. Nós estamos falando aí de aproximadamente 11%, 11, quase 12% do eleitorado brasileiro. A pergunta é, será que esses que não foram porque estavam na Disney? Não foram para as urnas em 2022 porque estavam ocupados demais, ou não foram porque reconheceram, não gosto de nenhum dos dois projetos? E aí sim, existe uma oportunidade. O candidato que conseguir se afastar daquilo que pregou em 2022 e se aproximar desse outro público vai ter maior chances, porque não só ele vai recuperar o público lá de trás, aquele que é posicionado na esquerda, que é posicionado na direita, mas ele vai alçar esses também que estão aí indecisos. Eu não chamaria esses eleitores de centro, eles não são necessariamente na ciência política como centristas, mas eles são talvez indecisos ou mesmo aqueles que rejeitam os dois polos. Aí, nessa questão aí, eu vejo que tem muita oportunidade. Mas eu vou dizer também, o candidato que quiser se vender como direita e afrouxar o seu discurso, aguar aquele posicionamento e querer vender uma direita fajuta, o brasileiro não vai cair mais nesse ponto, não.